sejam bem-vindos ao CTESP, meu nome é Eduardo Brandão e hoje na matéria Organização e Técnicas de Negociações e Vendas nós vamos aprender sobre o tópico 2.4 da nossa apostila, que trata das funções administrativas. Para vocês conhecerem mais sobre a função administrativa, é importante vocês conhecerem o que é o processo administrativo. O processo administrativo ele é um método que, utilizando as funções administrativas como etapas, ele serve para você atingir seus objetivos, ou seja, você tem um processo, esse processo tem várias etapas, essas etapas serão utilizadas para você atingir um objetivo. E esse processo administrativo, ele tem 4 funções administrativas. Ele tem a função de planejamento, organização, direção e controle. Agora eu vou explicar cada uma delas e o que cada uma delas significa, e depois numa próxima aula eu vou explicar de forma detalhada cada um dos aspectos, dos subaspectos ali de cada uma dessas funções. Como você faz um planejamento, como você faz uma organização, como você realiza a direção e como você realiza um controle ali das suas atividades. Além disso, é importante vocês terem em mente qual que é a tarefa básica da administração. Segundo Chiavenato, a tarefa básica da administração é interpretar os objetivos globais propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional global por meio de planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, através das funções administrativas é criado um processo administrativo para que você interprete, você faça com que os objetivos globais, os objetivos dos níveis estratégicos, eles sejam transformados em ação. E essa transformação de ação é através da implementação dessas funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e todos os níveis da empresa a fim de atingir os objetivos da melhor maneira possível. Ou seja, nada mais é do que você transformar a ideia em ação. Você vai transformar a ideia em ação, você vai planejar, você vai organizar, você vai dirigir e vai controlar tudo que está sendo realizado ali dentro da sua empresa para que sejam alcançados os objetivos da melhor maneira possível. Além disso, também tem a classificação no sentido de que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação das competências e o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente ou eficaz. Isso aqui é a mesma frase anterior, só que dita de outra forma, de uma forma mais objetiva. Ou seja, você faz esse planejamento, você faz esse processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e controlar para você atingir um objetivo. Você vai definir como que serão utilizados ali as pessoas, os outros recursos para que você consiga esse objetivo. E nós temos, cada uma das funções administrativas tem um objetivo. O objetivo do planejamento é estabelecer os objetivos e definir os meios, ou seja, traçar as estratégias para alcançá-los. Além disso, o planejamento vai definir aonde você quer chegar e como chegar lá. Ou seja, o planejamento nada mais vai fazer do que você analisar qual que é o objetivo, o que eu quero, onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E o que eu tenho que fazer para que esse objetivo seja alcançado. E além disso, ele permite identificar as oportunidades, ameaças, as fraquezas e forças. E analisando essas forças, essas fraquezas, tudo isso, ele determina qual que é a melhor forma de coordenar as suas forças e as suas fraquezas para você enfrentar as situações futuras que podem ser previstas. Nem tudo pode ser previsto, mas assim, quando você planeja, você prevê o que pode acontecer e com base nisso você vai verificar qual que é a influência dos fatos futuros em relação às suas forças e fraquezas, e você vai melhorar ali suas forças, você vai observar o que você pode fazer com suas forças e você vai tentar diminuir as suas fraquezas, minimizar os efeitos das suas fraquezas, seja contratando alguma pessoa especializada ali na sua empresa para suprir essa fraqueza, ou seja, fazendo algumas negociações, algumas parcerias para que aquela fraqueza ela seja melhorada. Vamos dizer que você é um corretor de imóveis, que você tem muita facilidade de captar imóveis, mas você não tem muita habilidade em vender, em fechar negócio. Daí seria interessante, com base nessa sua fraqueza, você fazer uma parceria
com outro corretor de imóveis ou fazer uma sociedade em que você vai ser o responsável pela captação de imóveis e o outro vai ser responsável pela venda de imóveis. Você divide ali qual que vai ser a remuneração de cada um. Então, é com base nisso que você vai fazer o planejamento, você vai verificar ali quais são as suas fraquezas, as suas forças, as oportunidades e as ameaças que você pode ter. Quais são as oportunidades de mercado, quais são as ameaças do mercado, quais são os seus concorrentes, se vai ser cortado alguma linha de financiamento habitacional ou outras coisas que podem prejudicar você ali. Você tem que pensar nisso na hora do planejamento. Além disso, o planejamento tem o objetivo de prever, articular, tomar decisões. E a tomada de decisões nada mais é do que alocar os recursos a serem utilizados para atingir o objetivo. Tem que pensar o seguinte: para atingir esse objetivo, eu preciso colocar tal pessoa responsável por isso e será necessário disponibilizar para ela tais equipamentos, tais informações, você definir todos os recursos que devem ser alocados, como que eles devem ser alocados, como que as pessoas que são alocadas ali, os recursos humanos, ele vai interagir com os outros recursos que estão disponíveis para você dentro de uma empresa. Já a organização, ela tem a função de dividir o trabalho e atribuir as responsabilidades para a realização do trabalho. Ou seja, você divide dentro da sua empresa quem que vai fazer cada tarefa, você define qual que será a especialidade de cada um e você vai atribuir a responsabilidade de cada um, porque toda divisão de trabalho tem que ter também uma atribuição de responsabilidade. Se algo der errado, alguém será responsabilizado por aquilo ter dado errado. Você faz com que a pessoa tenha responsabilidade e que ela se comprometa a exercer a sua tarefa. Além disso, a organização estabelece os meios e os recursos necessários para se alcançar o objetivo proposto pelo planejamento. Ou seja, no planejamento você decide como alocar e aqui você estabelece os meios e os recursos necessários para se alcançar o objetivo proposto no planejamento. E ele está relacionado à alocação de recursos para as equipes e departamentos e atribuição de tarefas. Esse aqui parece um pouco com planejamento, mas o planejamento, ele em si, você planeja onde você quer chegar, como você quer chegar. A organização, você faz a organização melhor do que foi planejado. Você planeja, depois de planejado, você vai definir como que serão alocados esses recursos e como que será de forma meticulosa dividida essas tarefas, tudo mais. Isso aqui é de uma forma mais organizada. No planejamento você faz de forma macro, na organização você vai definir cada uma dessas alocações de recursos. E nós temos também a função administrativa de direção, que ela tem como função conduzir os trabalhos para que seja colocado em prática tudo aquilo que foi organizado e planejado. Ou seja, você vai usar a influência para orientar e motivar as pessoas. A direção ela é muito importante porque acontece, você pode planejar, você pode organizar, só que se as pessoas que estão dentro da sua organização não estiverem motivadas, muitas vezes você não vai alcançar os objetivos. Então, com a direção você consegue motivar essas pessoas. E ela está relacionada diretamente à liderança, à coordenação, à comunicação, motivação, relacionamento, interação, para que as pessoas desempenhem as atividades necessárias à concretização dos objetivos propostos. Ou seja, você vai gerar uma série de motivações, uma série de atividades para motivar a sua equipe, para fazer com que a sua equipe ela esteja motivada e com vontade de fazer as suas tarefas, que ela não percam ali a vontade de exercer ali a sua tarefa e que não prejudiquem o todo. E é interessante a direção, que ela serve para você liderar a sua equipe e fazer com que todas as pessoas, todas as peças ali da sua organização trabalhem de forma coordenada e cooperem entre si para que a organização atinja os seus objetivos. Nós temos por fim o controle. O controle ele tem como finalidade o monitoramento das atividades e fazer as correções necessárias a fim de manter a organização no caminho adequado para que ela alcance os objetivos. É muito importante ter em mente que o controle ele não é realizado só no final, ele pode ser realizado concomitantemente ao desenvolvimento ali das atividades da empresa e ele serve para corrigir o que está andando errado. Você vai sempre fazer uma análise como está sendo desenvolvido o trabalho, como estão sendo desenvolvidas as tarefas que foram divididas ali entre os setores
e como você vai fazer para corrigir eventuais imperfeições e manter a organização no caminho certo dos objetivos. Você vai verificar ali se as pessoas estão desmotivadas. Se estiverem desmotivadas, você vai focar ali na direção, você vai fazer um trabalho dentro da função administrativa da direção. Você vai verificar se está faltando algum recurso ou se os recursos que estão disponíveis estão sendo insuficientes. Daí você volta lá para a função administrativa de organização para definir ali, para fazer uma melhor alocação dos recursos. Ou se tiver uma situação imprevista, você vai ter que refazer o seu planejamento para verificar se essa situação imprevista é uma ameaça ou uma oportunidade e como isso deve modificar o seu plano para que você atinja o objetivo final. E ela também envolve o acompanhamento, a monitoração e a avaliação de desempenho organizacional para verificar se as coisas estão acontecendo de acordo com o que foi planejado, organizado e dirigido. Em regra, funciona dessa forma. Nós temos o ciclo administrativo. Primeiro nós temos o planejamento, depois nós temos a organização, depois nós temos a direção e depois o controle. Só que o controle, ele está o tempo todo aqui agindo. Você está o tempo todo fazendo uma análise, um monitoramento de tudo que está sendo feito e o que tem que ser corrigido a tempo. Tem um ditado que fala que se você for errar, você tem que errar cedo e corrigir mais rápido ainda. Então é sempre importante quando você está na sua atuação profissional, você agir, você faz o planejamento, você age, você verifica ali os seus resultados e você fazer esse controle, porque se você estiver errando, você tem que corrigir o mais rápido possível para que esse erro não prejudique você na sua atividade profissional. Pessoal, para resumir o processo administrativo, nós temos o planejamento, que é a função através da qual a atividade será realizada são desenhados e os resultados a serem obtidos são fixados. Já a organização, ela é a função de estruturar os recursos disponíveis para que tudo aquilo que foi planejado possa ser executado. Na direção, você vai ter a condução da execução dos trabalhos que foram planejados para que os objetivos da organização possam ser atingidos. Ou seja, você vai liderar ali os seus funcionários, você vai motivar as pessoas para que essas pessoas continuem a cooperar entre si, para que você consiga alcançar o objetivo. E nós temos o controle, que ele trata uma função que tem o objetivo de verificar se os resultados que estão sendo obtidos pela empresa são aqueles resultados que foram previstos e quais serão as questões que deverão ser corrigidas, o que deverá ser corrigido. Então, pessoal, esse aqui é o processo administrativo, é muito importante vocês terem em mente como funciona esse ciclo e que vocês implementem esse processo administrativo dentro da sua empresa. Porque sem planejamento, você pode até chegar em algum lugar, mas você vai depender de fatores externos, você não vai ter um controle sobre a situação. Planejamento nada mais é do que você montar o seu futuro. Você organiza ali a sua casa, você organiza a sua empresa, você organiza a sua vida para que você consiga um objetivo final. E é sempre importante que sempre exercemos o planejamento das nossas ações, e o planejamento ele não pode ser só um escrito que tem muitas pessoas fazem. Chega no final do ano, muitas pessoas elas fazem um planejamento, elas escrevem ali uma lista de intenções para o ano novo, mas se você não organizar o que você terá que fazer, quais serão os recursos necessários para você obter aquele objetivo, se você não fizer um processo de motivação contínua, seja você tendo uma imobiliária, que você tem a obrigação de motivar os seus funcionários, seja você trabalhando sozinho, você também tem que se motivar dia a dia, porque se você não estiver motivado, você pode perder algumas vendas, porque você vai atender um cliente ali de forma desanimada, sem entusiasmo. Então é muito importante esse processo administrativo ser implementado tanto na sua empresa, tanto na sua vida pessoal e profissional, mesmo você sendo apenas um corretor de imóveis, você atuando sem nenhum outro funcionário. Porque com base nisso, você vai conseguir organizar a sua vida e definir o seguinte, falar assim, eu quero ter uma renda mínima de 20 mil por mês. Para eu ter uma renda mínima de 20 mil por mês, eu tenho que vender 4 imóveis de 100 mil, obtendo 5% de cada imóvel. Então você tem que pensar o seguinte, quantos imóveis que eu tenho que vender por mês? Você sempre tem que fazer o planejamento, verificar o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo, para que você consiga atingi-lo, você consiga verificar, você faz um controle e verifica se você está no caminho certo ou não. Se você fixou esse objetivo de vender 4 imóveis de 100 mil e ganhando 5% para chegar a 20 mil por mês,
Se você chega na segunda semana, você não vendeu nenhum imóvel, você sabe que vai ser difícil você alcançar aquele objetivo, porque em 2 semanas você não vendeu nenhum e que você terá que vender 4 nas próximas 2 semanas. Então você tem que corrigir, tem que verificar o que você está fazendo de errado ou se você está fazendo o que é certo. Pessoal, muito obrigado por hoje. Ficamos com o ensinamento hoje das funções administrativas, dos processos administrativos. Espero que tenha contribuído com vocês, espero que vocês implementem esse processo administrativo na prática e espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado, valeu!